Ontem eu vi a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes havia mandado prender mais de 200 réus do 8 de janeiro, e imediatamente eu pensei o seguinte: bom, ele mandou prender esses réus em razão da fuga de outros réus, mas não é possível. Eu ainda tentei dar algum benefício da dúvida, porque seria muito absurdo prender uns pelo comportamento dos outros. Hoje, quando eu consegui ler sobre esse caso, eu fiquei ainda mais incrédula e ainda mais em choque. Sim, é isso que você está ouvindo. O ministro Alexandre de Moraes mandou prender mais de 200 réus do 8 de janeiro por causa da fuga de outros réus. Isso aqui é o fim da picada. É mais do que inacreditável. É insano. Isso aqui não é rasgar a Constituição, o Código Penal, o Código de Processo Penal. Isso aqui é encharcar esses livros com gasolina e tacar fogo. Imagine se a gente fizesse isso na Lava Jato. Imagine se, em razão da fuga de Alberto Youssef no começo da operação, o juiz Sérgio Moro, de ofício, ou seja, sem pedido dos procuradores, por iniciativa própria, ele mandasse prender preventivamente os 533 investigados ou acusados da Lava Jato em razão de um risco de fuga de todos, porque Youssef fugiu. Se a gente fosse aplicar o raciocínio de Moraes, ou melhor, a falta de raciocínio de Moraes, ele poderia ter prendido todo mundo na Lava Jato várias vezes. Lembre que durante a Lava Jato, vários réus destruíram provas, vários réus tentaram fugir, vários réus tinham conta com dinheiro de corrupção no exterior, fora do alcance das autoridades brasileiras. Por exemplo, Paulo Roberto Costa, lá no comecinho da investigação, antes de ele colaborar com a justiça, ele mandou os familiares dele sumirem com documentos, sumirem com provas. E aí imagina se o Moro mandasse prender as 553 pessoas acusadas em Curitiba. O que você acha que aconteceria com o Sérgio Moro se ele fizesse isso? O que você acha que os garantistas estariam dizendo? O que você acha que a imprensa, a grande imprensa, publicaria sobre isso? Sem ter feito nada disso, sem que a Lava Jato tenha feito nada comparável ao que Moraes está fazendo. Toffoli chamou a Lava Jato de pau de arara do século XXI. Gilmar Mendes disse que era coisa de pervertidos. Onde está Toffoli? Onde está Gilmar Mendes? Onde estão lá? Onde são os garantistas do Brasil? Eles estão rindo dos presos em secreto? Quem que são os pervertidos? Por que a indignação dos ministros é tão seletiva? Vamos ler aqui um trecho da decisão que esses réus têm recebido, que mostra qual que é o único fundamento dessa prisão. Acompanhe comigo que eu separei aqui os trechos para destacar para vocês. Essa decisão ela diz que o término do julgamento e o fundado receio de fuga do réu, como vem acontecendo reiteradamente em situações análogas, seriam suficientes para autorizar a substituição das medidas cautelares pela prisão preventiva. É até difícil começar a falar das ilegalidades dessas decisões, porque está tudo errado. Bate uma tremenda frustração, bate uma indignação com a injustiça, bate uma indignação com essa hipocrisia desses ministros que não buscam justiça, mas seletivamente decidem de acordo com seus interesses. Vamos fazer um esforço aqui agora para enfrentar isso, para enfrentar a nossa frustração, para falar disso, porque não dá para deixar passar isso em branco. Nós temos que denunciar essas ilegalidades sem parar, sem trégua, dia sim, dia também. Eu vou denunciar aqui 5 ilegalidades da decisão de Moraes que mandou prender esses 200 réus do 8 de janeiro. Primeiro, tudo indica que as 200 decisões foram tomadas de ofício, ou seja, por iniciativa própria do Moraes, sem pedido da Polícia Federal, sem pedido da PGR, como o Moraes fez em outros casos semelhantes, não havendo ainda nenhuma informação em contrário a isso. Desde que o pacote anticrime foi aprovado em 2019, juiz não pode mais decretar prisão de ofício. O ministro Alexandre de Moraes não sabe disso ou ele atropela a lei de propósito? É um caso de ignorância de quem não fez concurso público para virar juiz? Ou é um caso de má fé e de desprezo pela lei?
O pacote anticrime alterou o artigo 311 do Código do Processo Penal, que prevê atualmente que a prisão preventiva só é cabível a partir de requerimento do Ministério Público ou da polícia. Mas Moraes não liga mais para a divisão das funções penais faz tempo. Ele é vítima, ele é o delegado, ele é o procurador e ele é o juiz de uma vez só. Ele é o todo-poderoso, ele é o supremo. Se ele fez isso com um e não aconteceu nada, por que não fazer com 200? Decidir a prisão sozinho viola também o sistema acusatório, que impõe uma básica separação da função do juiz daquelas de investigar e de julgar. Segunda ilegalidade. Moraes viola um dos princípios mais sagrados da nossa Constituição, que é a intranscendência da pena. O que quer dizer isso? A Constituição prevê que nenhuma pena vai sair da pessoa do condenado para outras pessoas. Isso quer dizer que ninguém pode ser culpado ou responsabilizado pelos atos de outra pessoa, pelos erros dos outros. Você responde pelos seus atos, pelas suas ações. E uma decisão de prisão preventiva jamais poderia ser fundamentada em atos de terceiros, já que é preciso demonstrar que o próprio investigado ou condenado agiu de maneira a preencher os requisitos autorizadores da prisão preventiva, de maneira a ele representar o risco para a sociedade. É a liberdade dele e não a liberdade dos outros que tem que representar o risco para a sociedade. Isso é óbvio, isso é evidente, isso é básico. Cada réu e cada investigado responde pela sua própria conduta. Mas para Moraes, não. Se um réu do 8 de janeiro fugiu, por que não prender todos? Tem que prender outros 200, que aguardam o final do julgamento. Terceiro, as decisões e os casos que vieram a público não comprovam nenhum fato concreto dos acusados que justifique as preventivas. O entendimento uniforme dos tribunais é que você não pode basear a prisão de alguém na possibilidade abstrata de que a pessoa fuja, ou na possibilidade abstrata de que a pessoa pode coagir testemunhas. É preciso trazer comportamentos da própria pessoa que mostrem que ela está praticando atos para fuga ou para coagir testemunhas. Alberto Youssef só foi preso depois de ter praticado N crimes e está fugindo. Foi a mesma coisa com a Nelma Kodama. Paulo Roberto Costa só foi preso na segunda operação, não na primeira contra ele, porque a gente provou que ele tinha destruído provas. E quem são as pessoas que o Xandão mandou prender? As histórias de algumas delas foram mostradas em uma excelente reportagem da Gazeta do Povo. Nós temos o Felício Manuel, um veterinário de 58 anos, que estava cumprindo suas medidas cautelares e cuidando da sua mãe idosa, mas que o Xandão considerou um foragido. Nós temos a Iraci Nagoshi, uma professora aposentada de 71 anos, que entrou no Palácio do Planalto para se proteger das bombas de efeito moral e, por causa disso, passou 7 meses presa na colmeia, sem seus remédios para diabetes, perdendo peso, sofrendo crise de ansiedade e apresentando sinais de depressão. Ela foi condenada a 14 anos de prisão, sem ter cometido um único ato de vandalismo. Que golpe que a dona Iraci conseguiria dar no Estado brasileiro, pelo amor de Deus! E ela agora foi presa. Nós temos também a pastora Sandra Chaves, 49 anos. Ela foi lá para orar, orou pelo Congresso e foi condenada a 14 anos de prisão. 14 anos de prisão por causa de uma foto dela, uma pastora, braços abertos, orando. Quarta ilegalidade. Essas decisões, via de regra e pelo que foi divulgado até agora, não tem nenhuma outra fundamentação idônea, violando a regra de fundamentação necessária das decisões judiciais. O ministro Alexandre de Moraes sequer diz quais são os outros casos de fuga. Ele, ainda que se fosse possível admitir que outros casos de fuga fossem legítimos para justificar uma outra prisão de outra pessoa, ainda assim ele não fala quais são as outras fugas. Ele não detalhou, não individualizou os casos, não mostrou qual seria a relação desses outros casos com os dos demais 208 réus do 8 de janeiro presos ontem. E por que as fugas das outras pessoas dariam a entender que esses réus, como a dona Iraci, de 71 anos, também fugiriam. Quinta ilegalidade. Como não tem fundamento idôneo, a decisão ela pode ser considerada, na prática, uma antecipação do cumprimento da pena dos réus que já foram condenados, mas não com trânsito em julgado.
Em harmonia com isso, Moraes está escrevendo na decisão que ele está considerando que aconteceu o término dos julgamentos. Só que isso é absolutamente inconstitucional e ilegal na visão do próprio Supremo, porque o próprio Supremo decidiu em 2019 que o início da pena só pode acontecer depois do trânsito julgado. Por que que vale para o Sérgio Cabral ter que esperar todo o trânsito julgado, infinitos recursos, e não vale para a dona Iraci? Até quando que a gente vai suportar as injustiças do ministro Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal? A hipocrisia dessas pessoas que dizem defender injustiça, mas praticam com as suas mãos as injustiças. São 5 ilegalidades brutais, inacreditáveis. E de quem diz defender a Constituição, tá lá para isso, tá com essa função, é para isso que merece aquela toga. Tira, rasga, queima a toga se não merece ela. O que mais impressiona em tudo isso é ver que pouquíssimos veículos de imprensa estão falando sobre esse assunto, quando isso devia ser um escândalo. Apenas a Gazeta do Povo e poucos outros veículos de direita estão cobrindo isso. Cadê a grande mídia? Cadê a imprensa tradicional? Cadê os garantistas? Garantistas, onde estão vocês diante de uma das maiores ilegalidades que a gente já viu na história desse país? Até quando vocês se fingirão de mortos? Ah, cuidado, garantistas. Se vocês, garantistas, continuarem se fingindo de mortos diante da injustiça, de repente vocês vão se encontrar mortos por dentro. E vai ficar parecendo que vocês nunca se preocuparam de verdade com a justiça, mas sim com proteger os seus corruptos de estimação.